Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Janaína Rodrigues, consultora do programa Orienta. E dou início, então, a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre design de moda. Antes, eu gostaria de convidar vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais. Se você é daqui de Porto Alegre e região, é @programa Orienta Uniriter. Ou então, na verdade, eu indico vocês a seguirem as duas páginas, @programa Orienta Fadergues. E se você é do Rio de Janeiro e região, @programa Orienta IBMR. E já aviso vocês assim de ademão que está rolando um sorteio mega interessante, com brindes assim exclusivos, muito legal. Tem tablet, tem moletom, tem fone de ouvido, tem agenda, tem garrafa térmica. Então, assim, pessoal, é um kit muito bacana que a gente vai sortear nas 3 instituições. Então, participem do sorteio, marquem seus amigos e também participem desse momento, façam uma selfie, tirem um print da tela, marquem a gente que a gente vai repostar ainda hoje essas publicações de vocês. Certo, galerinha? Então, agora eu também faço um convite, antes que eu esqueça de falar para vocês, que a gente tem o nosso chat aqui ao lado. Então, é um momento que vocês podem tirar as dúvidas, as curiosidades, irem interagindo ao longo da nossa apresentação. Certo, pessoal? Agora sim, então, eu convido as nossas professoras queridíssimas para falarem, então, do nosso curso, né, dessa profissão que é o design de moda. Chama então, a professora coordenadora do curso de design de moda da Uniriter, professora Letícia Schill, eu acho que é isso, Schill. E a professora da Uniriter, Estela Lisboa. Sejam muito bem-vindas, professoras, tudo bem? Olá, Janaína, tudo bem contigo? Muito obrigada. Oi, prof, eu estava com o meu microfone desligado, desculpa, não te ouvi. Tudo bem, prof? Oi, Janaína, tudo bem contigo? Tudo bem, prazer. Tudo certo, prazer, obrigada por nos receber aqui Tudo hoje. certo. Prof, se você quiser já fazer uma breve apresentação sobre você, sobre a sua profissão, fique à vontade. Tá bom, então, eu sou Letícia, como a Janaína falou. Atualmente sou coordenadora dos cursos de design da Uniriter, né? Mas a minha formação inicial foi em moda, na Fevale, e fiz essa graduação, fiz pós em moda, criatividade e inovação, e mestrado e doutorado em Lisboa, na Universidade de Lisboa, onde eu comecei a trabalhar bastante com moda inclusiva. Então, essa é basicamente, né, a minha formação acadêmica. E na área da moda já atuei em diversas frentes, desde produção de moda, criação, na parte de desenvolvimento de modelagem e consultorias para empresas, né? Então, é uma formação muito completa e dinâmica. Que ótimo, prof. Prazer em te conhecer. A prof. Estela está conosco? Olá, pessoal, estou aqui. Tudo bem? Agradecer aí o convite para esse bate-papo. Boa tarde. Então, eu sou professora Estela, sou professora da Uniriter aí já tem alguns anos, sou formada em moda também e tenho mestrado e estou concluindo aí o doutorado em design. Também a minha experiência na área da moda, ela passa pelo processo de criação de coleções e tenho uma vasta experiência também no design gráfico, então eu acabo trabalhando com as duas coisas, apesar de ser formada em moda. Eu também concordo com a professora Letícia, que é um curso bastante completo aí, que nos dá muitas possibilidades de atuação. E aí, ao longo de hoje, a gente vai conversando, né, um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, prof. Prazer em te conhecer também. Profs, então a gente vai ter esse momento que vai ser um bate-papo. Eu tenho algumas perguntinhas já selecionadas para fazer para vocês, e o pessoal também vai fazendo conforme a gente for conversando, pode falar aqui no chat, inclusive se vocês quiserem responder no chat também, algumas eu vou ler para vocês, certo? Então, para a gente iniciar, a nossa primeira pergunta é a seguinte, falando em inspiração, né, que traz muito essa questão do design da moda, nos contem um pouquinho a formação, assim, do design da moda. Vocês falam que é algo bem amplo,
Mas o que, que a gente vê, assim, quando formado no design da moda? É essa questão só trabalhar com roupa, é o que a gente imagina de vitrine, ou vai além disso? Bom, acho que eu vou começar, pode ser então. Qualquer uma, pode ser a própria Letícia. Na verdade, a graduação em moda, o bacharelado, é um curso muito, muito amplo, né? A gente, um designer de moda, ele pode atuar desde a parte de criação, de abrir seu próprio negócio, e a gente tem isso muito forte, né, essa parte empreendedora, mas ele também é um profissional extremamente criativo, e isso é desenvolvido ao longo de toda a formação e durante a carreira, né? Inclusive, esse período que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, onde a gente está mais em casa, né? A gente sente uma certa necessidade de ter outras experiências para poder aplicar mais essa criatividade e poder desenvolver mais essa parte criativa. Mas a gente atua muito na área de produção de moda, né, na área de figurino, na área de desenvolvimento de modelagem, e dentro de empresas, dentro de indústrias, a gente tem diversos setores em que nós podemos atuar. Além disso, a nossa formação, ela é pautada muito no projeto de design, e cada vez mais a gente vê designers atuando em diversos setores da indústria, né, e de grandes empresas, justamente pelo tipo de pensamento que os designers têm, que não é aquele pensamento tão linear e que pode contribuir no desenvolvimento e pode contribuir muito dentro das empresas, né? Dentro de toda a parte estratégica, operacional, de grandes empresas. E nas áreas mais específicas dentro das empresas, muito na parte de modelagem, a parte de criação, a parte de desenvolvimento de fichas técnicas e partes mais técnicas de qualidade de vestuário, né? Mas não só de vestuário, porque a moda, ela abrange todas as áreas têxteis, né? Ligadas, como desenvolvimento de coleções de roupa de cama, meia, mesa e banho, essas coisas todas. Eu vou aproveitar ali algumas perguntas do chat para complementar a prof. Letícia, que as meninas estavam perguntando ali como que a gente se inspira, né, para fazer coleções, e também se é necessário saber desenhar. Eu sou professora da disciplina de desenho, então não é necessário já saber desenhar. Essas habilidades, né, elas são desenvolvidas ao longo do curso. Também a Gabi tinha perguntado se já tem que saber alguma coisa de design gráfico. Não, né? Apesar de ser o design de moda, tem toda uma parte de como defender os seus projetos, e nessa parte de defesa e apresentação dos projetos, vocês também têm apoio de como elaborar essas apresentações, e essa parte mais intimamente relacionada ao design gráfico. Então, e a gente tem disciplinas que são compartilhadas, então essa troca também é muito gostosa entre os cursos, né? E aí, outra coisa que eu ia complementar é sobre as inspirações, né? Eu acho que a grade do curso, ela vai tendo disciplinas que vão nos ajudando, tipo, a construir um repertório. Então, história da moda, disciplinas de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa de tendências. Então, tudo isso vai ajudando o designer a ter uma visão mais ampla e entender como que ele vai criar algo novo, né? Então, isso é bem interessante, assim, porque uma disciplina, ela vai complementando a outra para que a gente tenha segurança nas nossas decisões, aí, nas nossas criações. Ótimo, profs. Eu tenho uma pergunta aqui da Lara, que vai muito ao encontro da minha próxima pergunta. A Lara fala o seguinte: para ser estilista tem que se formar em design de moda? E eu ia perguntar o seguinte:
qual é a diferença entre um estilista e um designer de moda? Eu acho que eu, na minha formação, como já faz um bom tempo que eu me formei, né, a minha formação é considerada, a gente se considerava estilista, né, e na verdade essa nomenclatura ela teve uma mudança aí ao longo dos tempos, né, e hoje a gente chama de design de moda, muito mais porque a profissão ela abrange mais áreas. O estilista é aquele profissional que está muito relacionado com a área da criação das peças, né? Ele está bem intimamente relacionado ao desenvolvimento de coleções. E o designer, ele tem uma formação mais ampla. Além de desenvolver coleções, ele tem essa visão mais estratégica, ele consegue andar por mais áreas da profissão. Então, por isso que muitos cursos que antigamente eram focados em estilismo, hoje eles são focados em design de moda, porque houve uma evolução também na profissão. Então, sim, quem é designer de moda, eventualmente pode trabalhar como um estilista dentro de uma empresa, né, desenvolvendo coleções, assim como ele pode trabalhar também em outras áreas. Então, na verdade, o estilista ele está dentro, né, da grande área que é o design de moda. Ótimo, profs. E como é que está o mercado de trabalho? A Bruna Paró nos faz essa pergunta, né? A questão também dos estágios, e eu já faço um adendo nessa questão do home office. Como é que foi para vocês? Se vocês sentiram muito ou se isso foi favorável? Prof. Letícia, pode ser? Vamos intercalando entre os profs. Isso aí. Na verdade, o mercado de trabalho da moda, ele é um mercado que cresce bastante, né? E continuou crescendo. Eu falei no início que a gente sente um pouco de necessidade de sair mais de casa e tal, mas na área da moda se tornou, às vezes, principalmente para quem tem comércio, se tornou, de certa forma, um desafio de pensar novas estratégias para conseguir manter as vendas, né? E a gente vê várias habilidades e ações que já eram recorrentes, como, por exemplo, aquelas questões das malinhas, das lojas mandar malas para casa para te escolher, né? Então, essas ações de mercado, ou indo muito para a parte de e-commerce, né? Então, muitas marcas que ainda não tinham isso acabaram indo para esse lado. Mas a profissão em si, e todo o desenvolvimento de produção de moda necessário para se ter um produto de moda, ele continuou, né? Ele continua. Não teve grandes impactos nesse sentido. Os nossos alunos, temos muitos alunos que trabalham em diversas empresas e grandes empresas, inclusive, e todo esse trabalho, ele continuou sendo desenvolvido sem grandes impactos, né? A gente continua tendo vários alunos fazendo estágios, as empresas estão trabalhando normalmente, né? Eu acho que o maior impacto foi na área do comércio mesmo, mas na parte onde a gente normalmente acaba ficando, não sofreu tanto impacto nesse sentido. Ótimo, prof. E nós temos a pergunta da Manuela, que eu direciono então à prof. Estela. Sobre a remuneração, existe uma média, quanto mais ou menos é o salário? O que vocês têm a nos contar sobre isso? Sobre remuneração, na minha percepção, é algo que varia muito dependendo da região, né, e do tamanho da empresa em que esse profissional vai trabalhar. Então, claro, empresas maiores, né, o profissional começa sendo mais bem remunerado, até por uma questão do quanto essa empresa vai atingir ali, né, a nível nacional. Empresas menores, essa remuneração costuma ser um pouco mais baixa. Mas a gente tem muitos alunos que acabam empreendendo e que abrem a sua própria empresa e tem muito sucesso, e aí com certeza eles conseguem alcançar num período mais curto de tempo, né, uma remuneração mais alta.
Então, é muito complexo dizer um valor específico, porque, de fato, dentro do design, a gente tem uma variação bem grande de acordo com cargos e de acordo com o tamanho da empresa. Mas a gente sempre fala, né? O aluno, ele costuma passar por todos os estágios. Ele começa numa área, né, mais baixa, e eu acho isso fundamental, porque ele vai entendendo todo o processo produtivo para que quando ele chegue num cargo mais alto, ele consiga uma remuneração melhor e ele tenha uma visão do todo, né? De como que foi aquele processo de produção daquela coleção e assim por diante. Então, eu diria que a gente tem salários muito bons dentro do design de moda para profissionais que têm boas experiências dentro da área. Tá, prof, e assim... Diga, prof, desculpa. Não, eu só queria fazer um complementar, porque depende muito também do quanto tu tá disposto a investir para ganhar, né? Porque se tu for trabalhar dentro de uma empresa, como a prof. Stella falou, empresas pequenas, às vezes a remuneração é mais baixa, mas se tu quiser cargos mais altos e for atrás de outras empresas, tu vai ter que também trabalhar mais para isso e se esforçar, e tu vai conseguir remunerações, às vezes, bastante elevadas. E o bom do profissional formado em moda é que a gente tem autonomia para empreender, como a Estela falou também, e dentro dessa autonomia a gente consegue identificar o quanto a gente quer ganhar e lutar para chegar nesses valores, né? Isso é uma coisa que a gente consegue, enquanto outras profissões não tem tanta... Isso não é tão fácil de se alcançar, né? Sim. E, profs, assim, a gente gosta de números, né? O povo é curioso. Mas, mais ou menos, assim, me formei, uma média, de quanto, trabalhando numa empresa de porte pequeno mesmo, uma média, assim, de recém-formado, o que seria? Atualmente tem vagas, né, relacionadas a designer júnior, que é aquele recém-formado, né, que parte de 2.500, pode chegar a 3, né, dependendo da empresa e da quantidade de horas trabalhadas, né, assim como a gente tem vagas que começam um pouquinho ainda mais baixo, 1.900, e assim por diante, e a gente tem cargos altos, por exemplo, de gerência, né, que chega a 10, 15 mil reais. Então, é por isso que eu falei que varia muito dentro, tem um limite aí entre os 15 e os 2 e pouco iniciais, né, que toda a experiência vai fazendo com que a pessoa alcance esses salários mais altos. Ótimo, profs. E nos contem um pouquinho, assim, qual área vocês acreditam que ainda pode ser muito explorada, que seria uma área, assim, do futuro dentro do design de moda, assim, que vocês acreditam que tem bastante possibilidade de crescer e que ainda não foi tão desbravado esse nicho? Eu vou pegar o gancho rapidinho, Lê, e já te passo a palavra da pergunta da Kim, que ela fala sobre a reciclagem, e isso é uma coisa, o design de moda com viés sustentável é algo que a gente trabalha muito no curso, e eu acho que a professora Letícia vai concordar comigo que talvez seja o futuro, assim, é pensar novos meios de produção, novas tecnologias, que tentem minimizar um pouco o impacto da moda, que hoje ela tem um impacto bastante nocivo, ambiental, e a gente tem que tomar essa consciência. Então, durante o curso, eu acho que esse é o futuro, é buscar novas tecnologias, novos estudos de novos materiais também, para explorar melhor. Eu acredito que esse é o caminho, é o caminho da tecnologia e da sustentabilidade. Eu acho que ele norteia muito o futuro do design de moda. A Lê, se quiser complementar, Lê. É bem isso, Estela, na verdade, que eu ia falar também, pegando o gancho da Kim, porque já há algum tempo a gente tem visto uma mudança de paradigma mesmo, e estando na área da moda, trabalhando com pesquisa, conhecendo pessoas, conhecendo mercados, a gente vê que isso é uma crescente, né, de uma valorização maior, cada vez maior, para o que é local, para o que é feito artesanalmente, né? Para o que tem a utilização de uma mão
obra justa e qualificada, as pessoas estão buscando produtos com uma maior qualidade, né, deixando um pouquinho de lado aquele fast fashion, mas buscando cada vez mais produtos que tenham maior qualidade, que seja pensada para o tipo de corpo que nós temos, né, não aquela produção massificada, mas pensada para corpos reais e pessoas reais, né, e também pensando em desenvolvimento têxtil, que utilize uma menor redução de resíduos, uma menor redução de utilização de água, de corantes. Então, a gente está cada vez mais se voltando para um consumo consciente, né? E a sustentabilidade acaba sendo algo muito forte dentro dessa nova perspectiva. Isso também só deixando mais, localizando no tempo, como eu disse, eu fiz doutorado em Portugal, e na Itália, principalmente, isso já vem sido valorizado há bastante tempo. Acho que esse movimento começou na Itália e foi se difundindo para o resto da Europa, para cá. Então, é um movimento que a gente vê como um crescente, né? E que é uma área que vale a pena apostar. Ótimos, prof. Eu tenho a próxima pergunta, na verdade, que fala assim, sobre a afirmação de que nem só de estilo e glamour vive o designer de moda. Quais são as outras habilidades que vocês consideram importantes para um profissional dessa carreira? Prof. Stella, vou intercalando entre vocês. Tá. Eu acho que esse talvez seja o maior mito, assim, quem não está dentro da área e acaba vendo só essa parte mais glamurosa, por exemplo, dos desfiles, e essa parte que eu digo que é da surface ali, né, o que aparece do design de moda, que parece ser muito glamouroso, na verdade, no nosso dia a dia isso está muito distante, né, porque o trabalho do designer, ele é bastante técnico, bastante criativo, e a gente não tem tanto esse apego ao glamour, assim, né, eu digo que o chão de fábrica, ele não é nada glamuroso, né, mas ele é muito gostoso, muito satisfatório, assim, então acho que as habilidades, né, que a gente tem. Ali o pessoal perguntou sobre costura, desenho, modelagem, perguntaram também sobre se tem que saber um outro idioma, né? Isso tudo são habilidades que eles envolvem o designer. Hoje em dia eu sempre digo para os meus alunos assim, tem que saber no mínimo o inglês, né? Para tu conseguires te comunicar, para tu ampliar as tuas referências, né? Não que já tenha que entrar no curso sabendo, mas ao longo do curso é um conhecimento interessante a ser buscado, né? Fora dele. Mas o curso, ele te proporciona aprender modelagem, costura, desenho, para que tu saia do curso mais seguro, né, dessas decisões. É claro, é o que a gente estava falando um pouquinho antes, tem quem queira ir mais além, né, então sempre que tem a oportunidade, a gente incentiva os alunos a fazerem cursos, né, e buscarem mais ainda o conhecimento, mas de fato o design de moda, ele não é, no dia a dia da profissão, ele não é nada glamuroso, assim, eu acho que ele é bem técnico, bem sério, e claro que lá na hora do desfile todo mundo curte, né, tem esse momento, assim, de apreciação ali das coleções, mas o que está por trás assim, é bem mais complexo do que aquilo que a gente costuma ver na televisão e na passarela. Ótimo. Profs, a gente sabe que o curso ele já é um curso bem prático, né? Então, a gente teve algumas perguntas ali sobre a questão de estágio, né? Se tem algum encaminhamento, assim, por parte da instituição, e perguntaram também quanto tempo é a duração do curso. Prof. Letícia pode nos responder? Sim, o curso ele tem duração de 4 anos, né? São 8 semestres, o bacharelado. Nós também temos o tecnólogo, que tem duração de
4 semestres, 2 anos. A diferença é basicamente que o tecnólogo é mais voltado para atuação de mercado para quem de repente já trabalha na área e está buscando uma formação a mais, né? E o bacharelado é um curso mais aprofundado. Ele é muito mais direcionado para uma área acadêmica. Muitas pessoas perguntam se quem quer fazer mestrado depois pode fazer um tecnólogo. Pode. A diferença é que para te entrar, as tuas comprovações têm que ser maiores também, né? Porque tu não tem toda aquela base científica que um bacharelado vai te dar no tecnólogo. Mas o curso tecnólogo, ele tem muitas disciplinas de projetos. A gente tem um estágio que o tecnólogo não tem no bacharelado, o estágio obrigatório, e a gente possibilita também aos alunos fazerem os estágios não obrigatórios, e temos algumas parcerias, temos muita procura, né? Toda semana a gente recebe basicamente vagas de estágios para inserção no mercado. Então, tem uma demanda bastante alta. Que legal. Prof. Estela, o design de moda no curso tem ou não tem matemática? Essa pergunta é a pergunta recorde, assim, em todas as lives que a gente faz de todos os cursos. Tem ou não tem matemática? Tem. O que não tem matemática? É mais fácil dizer o que não tem, né? Mas a gente acaba trabalhando noções de matemática para construção de modelagens, né? Então a gente aprende um pouquinho as questões de proporção e contas básicas que acabam sendo necessárias aí para a construção dos moldes. E também na disciplina de gestão a gente tem uma matemática mais voltada para cálculos de horas e aproveitamento de tecidos. A disciplina de sistemas também abrange um pouquinho essas questões, mas a própria disciplina ela vai dar uma boa revisada, né, para que o aluno se sinta confiante em aplicar esses cálculos aí necessários para a construção tanto da modelagem quanto nessa parte mais voltada à gestão. Então, sim, tem um pouco de matemática no design de moda. Mas é interessante que vocês trazem, né, profs, que esses anseios, assim, que os alunos têm, se tem que saber costurar, se tem que saber desenhar, né, o curso mesmo, ele já prepara o aluno, tanto nessa parte, né, da matemática tão temida, tanto nessa questão da costura, do desenho. Então, o aluno pode chegar um tanto assim quanto cru, mas ele vai desenvolver essas habilidades ao longo do curso. Seria isso, né, prof? Sim, todas as habilidades necessárias para a formação do designer de moda, elas são desenvolvidas ao longo do curso, né? A gente tem os nossos laboratórios, os laboratoristas também estão lá auxiliando, que pode ser utilizado fora do horário de aula, então todas essas habilidades vão sendo desenvolvidas. Eu sou bastante da área da modelagem, né? Então, essa parte da matemática é uma que eu ouço milhares de vezes, que eu resolvi fazer moda para não precisar pensar em matemática. Mas é algo que a geometria, né? Também tu acaba utilizando, de certa forma, bastante em disciplinas como essas, mas que não é nada que seja tão complexo, né, que em poucas aulas tu não consiga, ou em poucos minutos no desenvolvimento da modelagem, tu não consiga ultrapassar as tuas barreiras. E a costura, ela acaba também, tudo é habilidade, tudo é prática, a costura, a gente acaba, como tem muitas disciplinas de projeto, a gente acaba desenvolvendo habilidades para trabalhar em diversos tipos de máquinas diferentes. Os alunos desenvolvem as roupas, desenvolvem as suas coleções, né? Mas claro, depois no mercado de trabalho, dependendo da tua área de atuação, tu pode utilizar essas habilidades ou não, assim como tu pode utilizar as habilidades que tu vai desenvolver na pesquisa, se tu for trabalhar com pesquisa de moda, né, ou com fotografia, se tu for para a área de produção.
O principal e o mais bacana dos cursos de moda e da profissão é que tu tem muitas opções de trabalho. Muitas pessoas entram pensando que querem sair estilistas, né? Porque quando eram... porque adoram esse mundo de glamour que é vendido, mas acabam ao longo da trajetória, principalmente da trajetória acadêmica, não é nem depois que quando entram no mercado de trabalho, mas ao longo da trajetória acadêmica se identificando com outras áreas e descobrindo o quanto esse curso te possibilita ter atuações diversas e te realizar, né, profissionalmente. Profs, nós chegamos num momento agora da live que a gente tem 4 perguntinhas, tá? Que são que a gente faz todos os professores de todos os cursos, tá? Que é a gente brinca que é um bate-bola, assim, um bate-pronto. A gente pergunta e vocês respondem o que vem na cabeça. A primeira pergunta, vocês duas respondem, tá, prof? Daí pode ser a prof. Estela primeiro e depois a prof. Letícia. Então, assim, a primeira pergunta é a seguinte: qual a primeira lembrança que vem na cabeça de vocês quando pensam no design de moda? A primeira lembrança, vou falar o que veio agora. Acho que a primeira lembrança assim, que me marcou foi a primeira feira que eu fui com o meu primeiro chefe, onde eu tive que escolher os tecidos para a primeira coleção que eu desenvolvi. E isso foi uma experiência muito legal, porque durante o curso, essas feiras geralmente são voltadas mais a profissionais. Hoje já tem algumas vagas para estudantes, mas na minha época era bem fechada, então me marcou muito, assim, porque eu acho que eu consegui ver na prática o que era uma grande feira, né, para compra de materiais, entender toda a tecnologia, e isso me marcou bastante quando eu penso, assim, no início da trajetória. Que legal. Prof. Letícia, o que vem em primeira mão, assim, na tua cabeça? Eu acho que eu vou responder algo mais direcionado a uma crença que eu tenho como moda, que a gente, quando escolhe uma profissão dessas, né, para gostar e para se dar bem na área da moda, precisa gostar muito de gente, de pessoas. Então, uma das lembranças que me vem, assim, e que me tocam bastante, foi em um momento que eu estava desenvolvendo pesquisas para o meu doutorado, e eu estava desenvolvendo com idosos, com senhoras que tinham limitações em vestir e despir, no lar da Casa do Artista. E eu ia toda semana fazer algumas atividades com elas e trabalhar com as habilidades motoras para conseguir desenvolver um vestuário que fosse mais fácil delas terem autonomia de se vestir sozinhas, porque muitas não tinham. Então, esse era o meu público. E aí tinha uma senhora, a dona Argentina, ela ia gostar que eu falasse o nome dela aqui, que ela já não se vestia sozinha há muito, muito tempo. E uma das últimas vezes que eu fui, eu levei um dos protótipos que eu tinha feito, e ela conseguiu se vestir. E nesse momento, ela ficou tão emocionada, sabe? O semblante dela mudou completamente, ela começou a chorar. E acho que foi um momento assim mais tocante para mim, e que eu pensei que realmente a moda tem toda essa questão que a gente vê de glamour, tem toda essa questão de muito trabalho, mas tem essa questão que a gente consegue tocar as pessoas também. Então eu acho que esse é um momento que para mim representa muito a profissão. Que lindo, prof. Muito legal vocês poderem compartilhar essas experiências com a gente, é muito bacana. A segunda pergunta é a seguinte: um meme da profissão que vem na cabeça de vocês.
Essa aí acho que a gente pode responder conjunto, porque eu e a Prof. Letícia, a gente até trocou uma ideia antes de coisas que a gente ouvia, né, e eu escuta ainda, e que acontece. Então, tipo assim, a pessoa sabe que tu faz moda, e aí fala, tu não consegue fazer uma bainha para mim? Essa é clássica, assim, a galera pedindo para fazer um ajuste. E a outra era também, tipo, tu faz moda, eu tô bem vestido. As pessoas acham que a gente está constantemente julgando, assim, a aparência. Julgando o vestimento das pessoas. Exato, e acho que todo mundo passa por isso, assim, durante o curso, porque é o que eu falei, é bem mais complexo, então depois que a gente entra no curso não faz tanto sentido, né, essas coisas, e aí viraram memes mesmo. E vocês não sentem o contrário também, que quando vocês falam que são profissional da moda, as pessoas começarem a olhar vocês e ver a vestimenta. Sim, se sentir julgada, né? Claro. Julgada o tempo inteiro. Pensar assim, mas eu não tô bem hoje, como é que a pessoa... Tá todo mundo me olhando agora, que eu falei que eu sou de moda, né? Fica ali também se sentindo... fica se cobrando muito da tua imagem, porque a gente acaba trabalhando muito com imagem, e aí a gente acaba se cobrando dessa questão de imagem também, né? E é legal porque durante o curso a gente nota até nos alunos assim como isso vai se perdendo um pouco, né? É tanta coisa maior que o pessoal vai se sentindo bem mais confiante também com a sua própria imagem, sabe? Com as suas próprias decisões, assim, coisa que no início do curso a gente sente mais, né? Porque é tudo muito novo e tal. E aí depois a galera fica bem mais confiante, assim, de tomar as suas decisões visuais. E por outro lado vão encontrando estilo, né? Encontrando o seu próprio estilo, seja ali no traço, na casa do desenho, seja no que está desenvolvendo, e seja no estilo pessoal mesmo. Que legal. Profes, e o que parece mentira, mas é verdade nessa profissão? Eu ia dizer que, na verdade, é um pouco do que a gente estava falando, né? Talvez, acho que quando a gente fala até sobre a matemática, que tem muita coisa que envolve geometria, cálculos, ou que tem disciplinas mais complexas dentro do curso, às vezes parece que é mentira, assim, parece que é tudo lindo, né? Enfim. Então, talvez seja isso um pouco do tabu, né? De parecer que é mentira, das pessoas só pensarem na roupa em si e não no processo, né, que envolve essa construção. Eu não sei, lembrei disso. Do ser muito mais transpiração, né? Do que inspiração, que de fato a gente fica muito tempo pesquisando, construindo um repertório, né? Construindo uma identidade, uma imagem, para depois a gente conseguir de fato colocar isso no papel e externalizar das diversas formas de atuação que podemos ter. Então eu acho que isso é o principal. Profs, e a nossa última pergunta do bate-bola é a seguinte: o que vocês pensavam, tá? Se eu me formar em design de moda, eu vou... Quer ir ler? Pode ser. Bom, eu pensei que quando eu me formasse em designer de moda, eu ia, porque eu logo comecei a fazer pós, né? E eu pensei que eu ia trabalhar na área da docência sempre, para a vida. Aí, quando eu estava em um determinado momento da minha pesquisa, da minha graduação, eu fui me identificando muito com uma área de pesquisa. E comecei a atuar um pouco nessa área. E depois eu acabei voltando para a docência. Então, eu tive um momento em que eu pensei que eu queria muito trabalhar
com docência, foi logo quando eu me formei, foi o meu pensamento, né? Mas eu também fui por outras áreas e acabei voltando para as origens, né? Porque foi uma coisa que foi muito apaixonante também, esse contato direto com os alunos, esse contato com pessoas que estão construindo conhecimento na área da moda e que acabam nos mostrando muito dos caminhos que a moda vai tomar, porque somos nós que construímos, né? A moda é a sociedade, a moda é muito a cultura, a sociedade, então somos nós que construímos isso. Então, acho que isso me deixou ainda mais próxima dessa construção de moda e até da própria pesquisa, né, que foi uma área da qual eu pesquisa de moda, não pesquisa acadêmica, que foi uma área da qual eu me direcionei. Professora? Eu um pouquinho inverso, assim, porque quando eu me formei em moda, eu pensava que eu jamais ia ser professora. Eu queria chão de fábrica, eu queria costurar, eu queria fazer tudo, assim. E aí, eu acho que até por isso que me marcou essa questão de ir em feira, passar perrengue, virar a noite costurando, sabe? Essa parte, assim, eu queria muito vivenciar, porque no estágio eu já tinha tido uma prévia, mas eu saí do curso querendo muito vivenciar o chão de fábrica, e aí foi um sentimento oposto, assim, eu fui dando alguns cursos paralelos, que dentro das empresas eu dava alguns cursos, e aí a docência foi me encantando, e aí eu fui buscar essa área. Mas logo que eu saí do curso, eu queria botar a mão na massa, assim. Queria Depois muito... descobriu esse dom, prof. Exato. Profs, nós estamos nos encaminhando para o final. Está muito gostoso o nosso bate-papo, mas eu aproveito para fazer a última pergunta, que é a seguinte, da Manuela, que ela fez aqui no chat. Vocês chegam a aprender sobre o mundo das grifes e como essas marcas cresceram tanto? Acredito que tanto durante o curso, né, na faculdade, mas depois acredito que isso já faça mais parte do cotidiano de vocês, né, da rotina. Mas direciono, então, essa pergunta mais para a questão acadêmica, assim, como estudante ainda. Eu acho que tem muitas, nas disciplinas de história da moda, a gente faz um percurso histórico, né? E como essas grandes marcas marcaram a história da moda e automaticamente a gente vai construindo um repertório. Quando eu falo repertório, é que a gente precisa saber, né, sobre essas construções e sobre essas grandes empresas, porque a gente vai tendo referências, vai entendendo um pouquinho como que a moda funciona hoje. Então, a gente precisa olhar para esse passado, assim, entender como que essas marcas foram construídas, por que elas são tão consolidadas até hoje. Então, é interessante perceber isso, né? E aí, não só na disciplina de história, mas toda a disciplina de projeto tem uma parte de pesquisa, onde o aluno ele precisa trazer um pouco, né, desse conhecimento e fazer busca dessas informações. A Jennifer está perguntando se a gente já trabalhou fora do Brasil, tu diz, Jennifer? Acho que nós temos experiências fora do Brasil, a professora Letícia como pesquisadora, e eu, quando me formei, que eu queria fazer tudo, eu também fui fazer alguns cursos e tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho fora. Acho que é uma coisa que, se quem tem a oportunidade, é uma experiência única, né, de tu ver outras culturas, isso é muito rico para a nossa profissão, porque entender como as pessoas se relacionam com as coisas, não só na nossa bolha, né, mas olhar para fora, assim, é muito rico. Então, eu sou uma incentivadora, assim, de quem puder, né, e tiver a oportunidade de buscar também essas experiências. Pegando um ganchinho ali sobre as grandes grifes, se a gente for pensar nas primeiras que realmente tiveram sucesso, assim, se a gente for pensar que estão até hoje, sei lá, uma Chanel, uma Dior, a gente também se detém muito enquanto essas peças, e aí
eu puxo a farinha pro saco da modelagem também. No quanto essas peças, elas são peças diferenciadas, né? Se tu veste um taillé Chanel, tu anda, pode fazer natação, pode fazer o que tu quiser, tu vai sair de lá, a manga vai continuar exatamente no mesmo lugar, porque essas peças foram muito bem pensadas, muito bem trabalhadas, né? Tiveram anos de estudos, essas grandes empresas em cima de modelagem, construção técnica das peças para que elas fossem peças realmente de qualidade. Além disso, tem várias outras questões de marketing, né, de momento histórico, mas se essas marcas não fossem tão boas, elas não estavam até hoje no mercado, né? E depois, mais tarde, existem várias outras questões também em marketing, a gente acaba vendo alguma coisa, né, que é uma das disciplinas optativas também do curso. Profs, então a gente indo para os nossos minutos finais, eu gostaria de saber o que vocês não deixariam assim de passar em branco sem finalizar esse momento, e vocês gostariam de deixar esse recado, tá? O que vocês acreditam que vocês têm a acrescentar para esse pessoal que ainda está na dúvida, para o pessoal que tem muito interesse em conhecer esse curso? Qual o recadinho assim que não dá para deixar passar? Pode começar, Lê. Vou começar, então. Se vocês gostam de gente, né? Se vocês gostam do mundo da moda que vocês visualizam hoje em dia, se isso é o sonho de vocês, se isso está no coração de vocês, eu acho que é o que vocês devem seguir. Tem um clichê já, né? De que às vezes tu pode pensar em ir para profissões como medicina e para o direito, onde tu pode pensar em ter, de repente, uma estabilidade financeira mais assertiva, de acordo com as projeções que a gente tem enquanto estrutura de sociedade, né? Não que isso seja correto nos tempos atuais, mas que se vocês não fizerem o que vocês vão estar gostando, não vale a pena. E se tu faz algo que tu realmente gosta e faz isso com vontade, com carinho, tu acaba tendo a parte financeira vem junto, né? E eu acho que é um curso extremamente amplo ali. A Gabriela perguntou sobre as áreas. Eu posso deixar o meu contato aqui para falar um pouquinho sobre essas áreas depois, como a gente está se encaminhando para o final, vou deixar meu e-mail aqui, Gabriela, e posso passar todas as diversas áreas de formação e de atuação do designer, né? E eu acho que é isso, você tem que iniciar o curso e com certeza vocês vão encontrar a área em que vocês querem atuar e se descobrir ao longo do curso. Muito obrigada, Prof. Letícia, foi um prazer te ter conosco. E eu passo então a palavra para a Prof. Estela. Eu acho que a Lê falou bastante ali, né, sobre essa do porquê do curso, assim, mas eu acho que queria pegar um pouquinho mais essa questão das pessoas que a Letícia falou, que eu acho que tem talvez isso seja um dos mitos ali, né, que tem a ideia que o designer ou o estilista, ele cria pensando nele mesmo, no sentido uma autossatisfação do seu estilo, né, e na verdade, quando a gente está criando, a gente está sempre olhando para o outro, né? A gente quer vestir o outro, quer possibilitar que a outra pessoa se sinta bem, né? Se sinta confortável. E eu acho que isso é muito legal, né? Do curso de design, a gente se distanciar um pouco dessa noção de só pensar em si mesmo, né? E olhar para as pessoas, porque a gente vai se deparar com projetos onde eu vou fazer
projetos para pessoas com deficiência, eu vou fazer projetos para idosos, eu vou fazer projetos para crianças, né? E nem sempre eu vou me enquadrar naquele público e eu tenho que olhar para essas pessoas com muito cuidado, assim. Eu acho que isso é muito legal da nossa profissão, eu acho que é o que aquece mesmo o coração, né? E aí, claro que tem sim também o glamour, a parte, né, legal, mas eu acho que o mais legal é poder atender as pessoas, né, com projetos interessantes e ver o sorriso delas, ver as pessoas usando os nossos produtos, não tem preço, assim. Então, eu acho que é um curso super legal nesse sentido. Espero vê-los, né, daqui um tempinho aí nas nossas aulas. E agradeço aí a oportunidade desse bate-papo, que foi muito legal, pessoal. Profs, queridas, foi muito, muito, assim, enriquecedor esse momento. Acredito que nos auxiliou muito, assim, a conhecer um pouco mais da profissão e, com certeza, a direcionar esse pessoal também, né, que estava em dúvida, que tinha um pouquinho de curiosidade, ajudar eles a ter essa orientação profissional, né, para eles serem mais assertivos na escolha deles. Pessoal, eu parto, então, para o final da nossa live, né, convido vocês novamente a curtir as nossas redes sociais, o nosso Instagram. Se você é do Rio de Janeiro e região, é @Programa Orienta IBMR. E se você é aqui do Sul, Porto Alegre região, @Programa Orienta Uniriter e @Programa Orienta Fadergs. E ressalto que a gente tem o nosso sorteio ocorrendo nas nossas 3 páginas com presentinhos exclusivos que vocês vão gostar muito. Profs, muito obrigada, pessoal, muito obrigada por estarem conosco nesse momento. E nós seguimos de circuito até o final dessa semana. Obrigada, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Deixei o e-mail ali, se alguém quiser entrar em contato.